Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Pode ficar à vontade, Rafael, para falar um pouco dessas técnicas. Olha só, gente, eu não vou discutir nomenclaturas dadas por esse ou aquele pesquisador. Primeiro, por exemplo, o termo drive é um termo usado aqui no Brasil. Lá fora, o pessoal usa vocal distortion. Então, não estou falando da técnica de um ou de outro, nada disso. Não estamos aqui para criticar ninguém, só para somar as coisas. O gutural, eu estava conversando aqui um pouquinho antes, né? É uma técnica. Todas essas técnicas, gente, são normais, são naturais do ser humano, né? O bom gutural, eu tenho certeza que o Marcelo, eu vou procurar, eu nunca tinha ouvido sua banda, tá, Marcelo? Eu vou procurar agora, manda os vídeos pra gente lá, faço questão de conhecer. O gutural, você não pode ter essa questão de adução da prega vocal para fazer gutural. Por isso que uma das técnicas principais que eu ensino, que são simples para se começar a fazer gutural, é o inhaled voice, é a voz inversa. É você para dentro primeiro, para você aprender a manter sua prega vocal mais aberta. Se você tentar fazer e colocar essa prega vocal em coaptação, você vai lesionar sua prega vocal, você vai machucar você, tá? Outra coisa que eu queria só dar um adendo aqui, técnica vocal não quer dizer que você não vai ter problema com a voz. Ponto. Isso não é verdade. Você gritando marca no futebol, você pode ter um pólipo na sua prega vocal e ter que ir para a cirurgia na mesma hora, tá? Então, técnica vocal não é garantia que você não vai ter problema. Técnica vocal é sim para você conhecer os seus limites, treiná-los, só que ao vivo, se você não tiver um microfone bem regulado, um retorno muito bom, ao em casa, no treinamento, você não treinar com microfone, fica cantando para o ar, você vai ter problemas, tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui são técnicas de um cantor para microfone. A forma as diferenças aí digamos, entre gutural, entre o drive de palato, o drive de epiglote, o drive supraglótico, o drive glótico, essa coisa toda, um falsete com drive, são simplesmente os locais aonde vão ser feitas essas distorções na voz, né? Mas lembrando que a voz que sai da sua prega vocal é sempre vogal. Prega vocal não produz consoante. E a minha técnica, que eu estou desenvolvendo esses anos todos, eu comparo o drive, qualquer um que seja, tá? É uma vogal R, simplesmente. Qualquer distorção tem um som de R. Então, na sua boca, você faz dois R's diferentes. Arara, que é o vibrante, e rato, que é o velar. Eu vou te ensinar inicialmente, vamos botar mais 3 R's na sua faringe. Ou então dentro até da sua laringe. Vamos botar um R na epiglote, um R nas falsas pregas, um R nas epitenoides e um R no palato mole. 4 R's. Ô, Rafael, na hora que você quiser que eu coloque a imagem, eu coloco para você, viu? Isso a gente coloca a imagem depois. Então, através desses 4 R's aí, a gente vai conseguir fazer essas distorções. E uma forma simples de você começar a tentar isso é colocar R onde não tem. Por exemplo, se eu for falar amor numa palavra, meu amor, fala amor. Amor! Você vai começar a entender aonde tem que vibrar na sua laringe, na sua faringe, para conseguir esse som dessa distorção. É simples. Quando se fala de drive, de gutural, fica parecendo a Ku Klux Klan que eu falo, né? Uma seita de encapuzados. Nada disso. É uma coisa natural, né? O gutural, uma das coisas principais, que aí eu estava falando antes com o Lucas, é importante a gente lembrar que a técnica vocal para se cantar gutural não se aceita acentuação aguda. Não pode. E o português tem muita vogal com acentuação aguda. Você precisa arredondar esse som. Esse som é mais de fundo de laringe. Se você fizer o famoso clamping voice,
que é a voz de braçadeira, e trouxesse o som para frente, você vai machucar a sua prega vocal. Eu falo muito da voz de paulista. Joga o som para trás. Não faça gutural, não faça drive nenhum com essa voz de frontal na sua laringe. Meu amor! Vai dar problema na sua voz. Hey! 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 Vai dar problema. Soprosidade com drive. Tem muito cantor que cantava, né? O Bon Jovi mesmo teve problema na voz por causa de soprosidade com rouquidão na voz. Renina, isso é um veneno para a voz. Você pode fazer o breath voice, que se fala voz com ar, lá embaixo, na sua zona de conforto, que é a sua tessitura vocal. Quando você sai para a sua extensão vocal, você não pode dar soprosidade na voz. Por outro lado, o gutural, como não tem essa participação da prega vocal dessa forma, a prega vocal está mais estática, o gutural precisa de muito ar. O Marcelo sabe perfeitamente que ele deve sair do palco, parece que jogou 10 partidas de futebol. Né, Marcelo? É bem complicado mesmo. Fala que um cantor que está em turnê saiu do show, vai para o hotel dormir. A banda pode pensar em sair para o bar, tomar cerveja, o vocalista vai para o hotel dormir. Rafael, é interessante essa parte agora da questão do ar. Fala um pouco dessa parte prática sua, Marcelo, antes da gente voltar para a explicação do Rafael. Tá, eu só queria comentar uma coisinha antes, complementando o que o Rafael estava falando. Ele comentou uma parte, são posições da boca que produzem os sons e as distorções. Não só da boca, da laringe, faringe todinho, tá? Sim. Mais para complementar aqui, tipo, e tentar também simplificar, talvez. Assim, técnica vocal, independente da que você usa, tipo fry, ou então o próprio gutural, drive, tudo são sensações, assim. São sensações que você aprende a manipular, tanto, sei lá, tanto em relação à língua, posição da boca, questão também do palato mole, se tá alto, se tá baixo, a questão do nosso pomo de Adão, se você consegue descer ele um pouquinho para você criar um espaço ali dentro e você aproveitar esse espaço para poder projetar ar e ali você acrescentar distorções. Acho que, tipo, por isso que é interessante a pessoa não só estudar, por exemplo, só gutural, por exemplo. É interessante ela até, em certa parte do estudo também, ela pensar em estudar um vocal limpo também, um tipo de técnica de vocal que você aprende a cantar mesmo que seja com a voz limpa e que você talvez não goste da sua voz, porém com outras técnicas, por exemplo, então com outros intuitos, você consegue, tipo, explorar essas sensações, principalmente dentro da cabeça, né, já que é tudo aqui que funciona. Às vezes tem alguma técnica que você precisa acrescentar uma nota nasal, por exemplo, que você precisa projetar o som mais na frente do rosto. Então, o interessante é você aprender a ter essas sensações e, a partir das sensações, você criar a sua própria distorção. Isso, show. Por isso que é legal, tipo, por exemplo, pelo menos o que me agrada muito, assim, o que eu considero um vocalista diferenciado, que me chama a atenção, por exemplo, é quando o próprio vocalista consegue desenvolver essa naturalidade dele, assim, e traz essa naturalidade dele para o som que ele quer fazer, para a banda, pro som do jeito que ele quer cantar ali. Então, eu acho que é a partir daí que você consegue criar a sua identidade como vocalista, assim, não só o seu gutural pode acabar soando diferente do que você já conhece, o seu canto limpo, digamos assim, vai soar com o seu timbre, com a sua cara. Eu acho que isso acho que é a junção de várias técnicas e a noção de percepção de sensações, eu acho que, tipo, pode ser meio que o pulo do gato ali. Eu falo muito, você tem que aprender a enxergar a sua voz. A sentir o som, a sentir sua voz. Esse som que saiu aqui da minha boca, eu não tenho como consertá-lo mais. Então eu tenho que,
criar, fala assim, gente, quando você está fazendo um som que você gostou, mapeie o seu corpo, escaneie o seu corpo, vê como é que está a sua pressão respiratória, como é que está a musculatura da laringe, para onde você está julgando aquele som que saiu da sua prega vocal para fazer as ressonâncias tais, né? E essa questão da verticalização da faringe, que a gente fala muito, que o Marcelo citou aí. Olha o meu pomo de Adão aqui, ó. Isso aqui é tudo, gente, treinamento muscular. Isso tudo em relação ao meu ocioide aqui, eu deixo a minha laringe mais longe do ioide e meu palato mole mais alto longe do ioide. Com isso, a minha faringe fica maior. É onde eu vou conseguir fazer um gutural mais bacana, um drive mais legal. Por outro lado, a voz de cabeça, tão famosa voz de cabeça, que muita gente gosta de fazer, né? There's a time. Aquela voz docinha, aquela coisa toda. O meu pomo de Adão tem que estar para cima, a minha laringe próxima do ocioide e meu palato mole para baixo. Yeah! Isso tudo são diferenças estruturais que a gente está fazendo aqui. Agora, não comece a cantar desse jeito. Vamos começar, igual o Marcelo falou, que eu concordo 100%. Vamos começar cantando.